Podcast do Samba Show no ar, para você que acompanha o nosso canal no YouTube, @Programa Samba Show. Estamos no Instagram também, @Programa Samba Show. Aliás, você tem que seguir a nossa página aí no Instagram para conhecer os nossos conteúdos, acompanhar as nossas entrevistas também. E por falar em entrevistas, hoje recebendo uma convidada especial. Aliás, é a primeira mulher que participa do podcast do Samba Show. Bom, começamos então com o pé direito. Com o pé direito, Obrigada. Adriana Ribeiro, que prazer, que prazer. Estou muito feliz de estar aqui com você. Poxa, você sabe que quando surgiu a ideia de te convidar, né, para esse podcast, eu falei, nossa, eu nunca entrevistei a Adriana Ribeiro, então vai ser um prazer, porque você tem uma história muito bacana na música, especialmente no samba e no pagode. E ainda mais, domingo é o Dia Internacional da Mulher. Olha que maravilha. Essa data tão especial, significativa, e ter uma mulher nessa edição do nosso podcast é muito importante para nós. Fico muito feliz que deu certo. A Rádio Tropical faz parte da minha história, da minha vida. Quero mandar um abraço pro nosso querido Ciro, né? Fabinho, toda a família Tropical. Essa audiência maravilhosa. Agradecer tantos anos que estamos juntos, né? E participar dessa data, dia 8 é aniversário da minha mãe também, né? Que legal. E tá aqui sendo uma das mulheres que fazem parte do samba da nossa história. Poxa, eu quero começar fazendo uma pergunta que não tem nada a ver com samba. Opa! Tem a ver com cosmético, com formal. Qual que é a sua receita para ficar bonita assim tanto tempo? Meu Deus, dá uma nota de 50 aqui, por favor. Começamos muito bem. Eu te agradeço. Imagina, é muita maquiagem mesmo. Eu fico pesquisando bastante como é que vai fazer, né? Porque não é fácil. Hoje, eu tava com a minha mãe, ela mora na Bahia. Eu tava olhando para ela tá fazendo 73 anos. Falei, caramba, né? Se eu chegar nessa idade, como ela tá, eu acho que é dela, assim, um pouco, né? Minha avó também, a mãe dela era muito conservadinha. Que né? legal. Eu já sou mais caidinha. Olhando para elas, eu sou mais caidinha, mas elas são verdadeiro exemplo de beleza natural, de mulheres que conseguiram atravessar o tempo bem, né? E essa resiliência é muito importante, além, é claro, da beleza, que é um fator estético, mas a mulher, ela envelhecer com saúde, né? Com qualidade de vida, né? Sim, ainda mais agora que a gente descobriu aí tantas coisas que fazem bem, né? Sim. Então, mas eu tenho, assim, umas tendências a engordar, então eu tenho que estar sempre administrando algumas coisas e tal. Não dá pra enfiar o pé na jaca, como a gente gosta, né? E agora não temos mais essa oportunidade, porque depois que você passa dos 50, do 5.0, é só ladeira. É nada, é nada. É a melhor idade, como falam. Obrigada. Adriana, eu queria falar um pouquinho sobre como você enxerga hoje a representatividade das mulheres no samba, né? A gente sabe que o samba é um ambiente bastante masculino, né? Apesar de existirem vozes femininas importantíssimas, Helena de Lima, Adriana Ribeiro, Alcione, Clara Nunes, tanta gente importante aí. Sim, as grandes rainhas, né? Exatamente, exatamente. Mas eu ainda enxergo que o ambiente do samba, ele é muito masculino, né? Você acha que faltam mulheres? Eu acho que o investimento é o ambiente do investimento. Tá. Né? Então, existem mulheres fazendo trabalhos lindos em todas as ramificações do samba, desde o samba popular, do pagode, até o samba mais tradicional, onde nós temos mais cantoras com carreiras bem colocadas e tal. Mas para chegar no rádio, na popularidade, que demanda muito investimento de carreira, a administração, a gestão de empresários, eu acho que é mais por aí, né? De ser mais difícil de ter essa oportunidade do cara falar, não, vou investir nessa menina, vou investir. Mas tem muita gente legal trabalhando, construindo carreiras legais, né? E é difícil, assim, tem muitas meninas compositoras também. Antigamente, no meu tempo, era difícil achar um compositor do samba que tivesse muito bem no pagode, que escrevesse bem para uma mulher cantar, né? Eu tive sorte com grandes compositores como Chico Roque, né? Como o Elias Muniz, o próprio Luiz Carlos, de ganhar a música deles e tal. Então, a Eliana tem um repertório fantástico, né? Mas aí a gente vai entrar na seara de uma Leci Brandão, que é uma grande compositora, da Dona Ivone Lara, né? Da própria Clara, de tudo que ela gravou. Mas eu acho que a maior representatividade, assim, em termos de repertório, do Oiapoque ao Chuí, de grandes sucessos, sem sombra de dúvidas, é a Beth Carvalho, né? Que eu acho que ela transitou, assim, desde a MPB, da Bossa Nova, aos
ao partido alto, né? É de uma verdade. maneira assim fantástica. Então, hoje é muita responsabilidade. Quando eu fui lançada, eu já me sentia assim, nossa, eu ia dormir, eu falei, meu Deus, eu não tenho condição de carregar isso, porque vir depois delas todas, né? Até mesmo falando da Eliana, vir depois dela, é uma grande responsabilidade. Mas também temos, né, a minha querida amiga Cristina Monteiro, Também. que gravou grandes sambas e que não mora mais no Brasil, né? Ela tem uma outra vida, mas a obra dela tá aí. E a gente tem grandes vozes aí despontando e a gente tem que soltar essa energia, permitir, deixar as pessoas brilharem, né? Até a própria Ivete, né, que veio fazendo um projeto de samba, né? A Cláudia Leite também gravou samba. A Cláudia agora. gravou? Gravou Olha, a eu música. sou atrasada, não sabia. A música de trabalho dela, a Chave, é um pagode também, Aí, né? olha que coisa boa. A Ivete produziu com o Boris agora, fez um Sim. disco que tem participação do Belo, do Péricles. Eu acho isso muito legal, Que é um projeto dela, né? Sim, que ela fez. é um projeto paralelo ali ao Axé, mas é um projeto que... Você sabe que a Ivete é uma grande fã de Clara Nunes. Sim. E eu conheci a Ivete, a gente fez eu participei de um show com ela. Ai, gente, eu não lembro agora em que cidade que foi. Foi através da Carla Cristina, no interior da Bahia. E a Ivete pegou um pandeiro, ela falou, não acredito que você tá aqui com a gente. E aí ela puxou uma música da Clara. Então a Ivete, muita gente estranhou quando ela fez o projeto de pagode, mas eu já sabia que ela amava, né, samba, pagode e tudo mais. Era uma cantora da noite, então isso fazia parte da história dela. O que acontece é que no Brasil, se você não escolher um estilo para você cantar, você não vai ter um direcionamento de carreira, né? Você Então, acha que o artista ele fica meio rotulado ali no ritmo? ele tem que, se ele não entrar numa caixinha, numa prateleira, ele não é vendido, né? Não é colocado na prateleira. E isso aconteceu comigo também, porque eu era uma cantora da noite, uma cantora de baile, cantava de tudo. De repente, naquele momento, eu queria cantar axé. Olha que interessante, né? Mas o samba sempre esteve dentro. Ó, vamos traçar aqui uma ordem cronológica dos fatos. Começar lá no início da sua carreira. Cronológico vai voltar muito pra trás, hein? Meu Deus. Eu queria que você começasse cantando Sempre Sou Eu, que foi um grande sucesso. Você cantou junto com o Luiz Carlos, essa música te projetou para o cenário nacional. Sim. E eu queria que você contasse alguma história aí dessa canção, de como você recebeu essa canção, como foi gravar. Essa música tem muita história, né? Fiquei sabendo que o Sampa veio aqui e falou de uma história que eu nem sabia que ele... Nossa, o Sampa é muito importante na minha vida. A gente tem que ter um podcast só pra falar de Sampa Crio, né? Que eu sou uma eterna Sampa Crete. Você quer só o refrão ou você quer ela toda? Você que manda. Ah, então vamos lá. No violão aqui o Diego Piffer. Mais uma vez estou chorando por causa de você. Yeah, yeah, eu não estou mais aguentando. Você parece que não vê. Não vê, não vê que eu te amo, que estou carente, precisando de você. Me faz sentir culpada e dos seus erros você nem quer saber. Parece que nesse amor quem ama sempre sou eu. Pra você tanto faz, me entrego demais, você nem liga. E nesse jogo do amor quem perde sempre sou eu. Pra você tanto faz, me entrego demais, você nem liga. Consegui nem abrir a boca aqui, viu?
Fiquei até quieto porque eu vou te falar. Deu calor. Que talento, hein? Que talento. Obrigada. É muito legal a gente ouvir uma cantora com tantos anos de estrada, tanta história cantando bem assim, né? Porque a gente sabe que a noite às vezes prejudica um pouco a voz, são diversos fatores. Você tem algum cuidado especial? Vários, né? Faço aula direto, evito gelado. Tenho a minha fono, tenho o meu médico, né? Ultimamente, assim, eu comecei a me perdoar. A gente estava falando sobre isso vindo para cá, que às vezes nós não temos condições de som e tal. E aí você não se ouve direito, tem umas coisas que vão na trave e tal. Mas não tem jeito, eu tive que ficar mais tranquila, porque senão você não vai postar nada, entendeu? Você quer o som perfeito, você quer a nota perfeita. E a gente é humano, né? Sim, e hoje existe uma cobrança muito grande nesse sentido, né? A gente tem todas essas tecnologias, as ferramentas aí à disposição, e muitas vezes as pessoas acabam deixando de priorizar o talento, né? E o talento, às vezes, ele vai dar uma escorregadinha, é uma coisa normal, né, Adriana? É que o ouvido já acostumou com as notas tudo corrigido, né? Com os computadores e tudo mais. E muitos artistas no ao vivo, eles usam os corretores de voz também, né? Corretores de voz é ótimo, né? O computador, viu, gente? Existe um computador que muitos artistas usam no show, um plugin que já afina a voz, então... Mas você não tá precisando não, viu? Eu gostaria, eu gostaria, seria muito bom, né? Mas a voz, a gente tem que aquecer. Hoje eu vim pra cá direto, não aqueci, então eu falei, nossa, tá alto, né? Mas é isso mesmo, não tem jeito. Eu queria que você contasse um pouquinho, depois do Sempre Sou Eu, você tava na Sony nessa época, né? Isso, essa música, o meu disco já tinha sido lançado, eu tinha gravado com o Martinho da Vila, Demônios da Garoa, tinha sido trilha de novela. E eles não entendiam, eles achavam, a Sony, né, que o disco tava muito carioca, as pessoas achavam que eu era carioca, que eu era negra. Tinha um monte de máximas em cima da Adriana. E aí eles achavam que tinham que fazer uma coisa mais... Como que eu posso dizer? Mais São Paulo. Não é que é mais São Paulo. O Raça Negra estava estourado no Brasil e pediram uma música. E aí eu fui na casa do Luiz... essa música ela é do Luiz Carlos com o Elias Muniz. E eles me mostraram, sei lá, 59 músicas, a número 60 era essa, entendeu? Tipo, eu falei, nossa, essa música é a minha história, porque na época eu namorava uma pessoa que marcava comigo e não aparecia, entendeu? Eu falei, nossa, ele faz isso comigo e tal. Então eles fizeram a segunda parte, porque só existia essa parte. O início. Que legal. Né? E depois eles fizeram a resposta. Então, por isso que quando volta é a primeira DR, né? Na verdade, não é uma DR. E tem disso de cantar o que a gente vive? Eu sou dessas. Ah, é? Mas nem que eu não tenha vivido, né? Quando eu gravei meu primeiro disco, eu não tinha namorado, não era uma menina, eu não tinha muita história, assim, bagagem emocional. Tá. Mas eu já sentia, né? Mesmo sem ter vivido. Então, quando uma música para eu gravar, eu tenho que sentir no meu coração. Talvez seja isso que represente mulheres também. Que elas gostem das minhas músicas, né? Que elas se veem nessa situação. Uma vez eu ouvi o Marquinhos, do Sensação, ele falar que eles estavam gravando um disco, né? E aí, lá na hora de gravar a música mesmo, ele foi colocar a voz... Ele falou, cara, todo mundo no estúdio tava chorando ali, sentindo a emoção dessa música. Às vezes o público é quem mais sente a emoção com o que vocês artistas cantam, né? Através de vocês na rádio também, Sim. né? Porque vocês são vendedores de sonho, né? Sim. Também, né? A gente tenta, né? Hoje em dia, com o streaming, isso ficou mais frio. É verdade. Tá muito difícil a gente tocar o coração das pessoas. Mas eu acho que acho que existe hoje uma rapidez, né? Antes a gente viu uma música rodando 1 ano, 8 meses. Hoje a música dura um mês e meio. Eu gravava a cada 2 anos. Então, né? Pois é. Então, mas aí agora você tinha um disco pra trabalhar. Uma semana, a vida útil de uma música. Então acho que esse é um diferencial da atualidade, né? A maneira Sim, como as pessoas se comunicam hoje, com muito mais rapidez, né? E esses discos do Sensação realmente Poxa. são históricos, né? Sim. O Marquinhos ele carrega esse feeling na voz até hoje, né? Nós participamos um especial do Serginho Groisman de Pagode 90 e ele cantou um coral de anjos, foi isso, né? Meu, chorar.
É de chorar. É. Porque, na verdade, recolhe toda aquela egrégora daquele momento. Então, é uma viagem no tempo, né? Então, foi muito emocionante e ele realmente tem esse dom. Às vezes eu comento, né? A gente vai ficando mais velho e vai ficando mais nostálgico, né? E você Sim. começa a lembrar de coisas no passado, você fala, poxa, o passado era bem melhor, né? Ali era... Porque hoje, é isso que eu te falei, hoje em dia tá mais difícil de fazer algo que te marque, Sim. que fique, né, como um ponto Eternizado, no tempo, né? eternizado. As músicas estão descartáveis, né? As pessoas também não estão mais preocupadas com isso, em eternizar, né? As pessoas estão mais querendo hypar do que eternizar. É aquele breve momento, né? E a gente era muito preocupado com isso, com letra, com melodia, com harmonia, imagina. Mais harmonia do que os discos do Sensação é impossível, né? Sim, que é eu verdade. diga o Prateado. Grande Prateado, grande produtor. Eu queria te fazer uma pergunta, agora chegando ali na Adriana e a Rapaziada. Bora lá. Como é que surgiu a ideia de criar a Adriana e a Rapaziada? Como é que você entrou nesse projeto? Como é que você encarou essa mudança? Porque ser um artista solo, existem diferenças. Você decide pela sua carreira, de repente você tá ali com mais pessoas, né? Todo mundo opinando. Como é que você encarou esse momento? Eu costumo dizer que grupo é uma grande utopia. E eu vivi esse sonho, né? Pra mim, eu sempre quis ter um grupo, né? Na verdade, acho que eu nunca pensei que eu seria uma cantora solo. Eu queria ser backing, né? Eu queria ser back, ficar de vestido preto, assim, tchurururu. É muito mais fácil do que tá lá na frente que botando a cara no sol. A cara, né? Queimando a cara no sol. Eu tinha mais um disco pra fazer na Sony e aconteceram coisas internas lá difíceis, né? As pessoas que tinham me levado não estavam mais. E eu recebi uma proposta de ir para Abril Music, né? E de ser um grupo, de fazer um grupo, porque o Maynard, que era o presidente naquele momento, tinha chego no Brasil e percebido que a cena do samba e do pagode de sucesso era masculina, eram os grupos, e não tinha nenhum grupo com uma mulher na frente. Então ele me fez essa proposta, porque eu era a menina que estava, né, naquele momento tocando, ele achou minha voz interessante. E eu saí na noite para procurar. Eu fiz fotos com a minha banda e saí na noite para procurar 2 bonitões, maravilhosos, entendeu? Saradões e tal. E encontrei 4. Que eram os garotos do Brasil. Eu fui jurada num concurso de novos talentos e eles ganharam naquele dia. E eu cheguei para eles e falei, gente, não sei se vocês me conhecem, meu nome é Adriana Ribeiro e tal, e eu tenho um projeto assim. Se não der certo, pelo menos vocês vão ter uma oportunidade de conhecer uma gravadora, que é uma coisa, né, naquela época era muito difícil ainda a gente chegar nisso, né? E eles, vambora. E aí eu, no mesmo estúdio que eu fiz as fotos com a minha banda, fiz fotos com eles. E lógico, né, a gravadora se apaixonou por eles, pela nossa união, por aquela energia. Afinidade, né? E eles abriam vozes, faziam beatbox, eram rappers. E tava dentro da cena, né? Que era uma cena mais pop no black, né? Sim. Então, deu tudo certo. E eu tenho uma história com o Arnaldo, né? Porque o Arnaldo foi o primeiro produtor que eu procurei na minha vida e que não deu certo. E ele que me apresentou pro pessoal da Sony, numa festa da Sony. Então, ali aí o diretor fala assim, olha, eu sei quem vai fazer esse disco. É o Arnaldo. Aí entra o Arnaldo. Eu falei, meu Deus, é a realização de um sonho. Então eu saí da Sony. Acho que a Sony até hoje assim, é de mal comigo. Não é de mal. Mas ninguém entendeu nada, né? Como ela deixa tudo isso que a gente fez e vai para uma história assim. Mas eu vi que era a minha fase, era o mercado. Eu sabia que eu poderia ser mais um disco na prateleira se eu continuasse na carreira solo. E essa proposta veio com muita força. E o Maynard realmente falou, olha, Adriana, é o seguinte, eu vou fazer. Se você não vier comigo, eu vou fazer com outra cantora. Você vai ficar cantando no seu banheiro, chorando, entendeu? Eu falei, caramba, esse cara tá falando sério, né? E foi isso que fez eu ir. Mas entendeu? Você se arrepende desse projeto? Não, jamais. Foi incrível. Eu sou libriana, né? Então é difícil, eu não sei dizer adeus, eu não sei fechar as portas, assim, eu quero que tudo dê certo com todo mundo, mas a gente tem que fazer decisões. Realmente, se eu tivesse continuado lá, o terceiro disco não ia acontecer, né? Então, esse caminho, essa rota, essa mudança custou caro porque apagou a Adriana Ribeiro cantora. E eu me tornei um produto mais vendável, de mercado, né? Eu era mais cult, eu era mais samba, né? Nesse sentido.
E correria o risco de também ser mais descartável, o que sim foi também, né? Isso a gente está falando o lado B, né, gente? Estou falando não o lado do sonho, não o lado que o fã tem. Estou falando como as coisas são Como um tratadas. produto abrangente, né? Contrato, número, ó, você serve, você não serve, acabou pra você, entendeu? É assim que funcionava. E então, eu fui, acreditei, eles acreditaram também, porque essa gravadora fez isso acontecer, ninguém queria tocar, não, a Tropical tocou, a Tropical acreditou, obrigada. Mas isso é um fato, ninguém queria vestir, o Adriano é rapaziada. Então a gente desbravou. Eu fiz 2 anos de show de graça, né? Trabalhei muito de graça. E isso também custou muito caro para os meninos, né? E como que você define a palavra gratidão no meio dessas pessoas que tiveram junto com você nesse projeto? Gratidão, caixa alta, né? Mesmo nas coisas que não foram tão legais, mesmo nas dificuldades, eu tenho gratidão porque tudo isso me tornou esse ser humano, essa cantora, me colocou, me pontuou na história também, né? Porque o artista, ele acha que é ele, mas não é ele. É toda uma galera que vem junto, né? Que acreditou, né? Então eu tenho muita gratidão a todos, desde Sony, Abril Music, rapaziada, todo mundo que fez isso acontecer. É porque no grupo é diferente, né? As escolhas, elas são divididas. Neste caso, eles não tinham muito como escolher, porque a gente foi contratado, era um produto da gravadora e quem decidiam eram eles. Mas às vezes as pessoas escolhem ficar ou sair, né? Escolheram sair, porque eles queriam também decidir. E não era... naquele projeto, nem eu decidia, né? Eu poderia levar na mesa ideias. Tá. Né? É um momento. A gente tem que entender que tem momentos que a gente tem que somar e tem momentos que a gente tem que ir avante. Tem que ir como passageiro, né? Entende? Então, isso é muito difícil, mas a gente naquele momento ficou triste e tal, não foi fácil a nossa separação quando eles decidiram sair, mas também é o sonho deles, é o livre-arbítrio deles e tá tudo certo. Hoje em dia a gente é amigo e bem resolvido com isso. Quando o projeto acabou, e aí você se viu novamente Adriana Ribeiro, né? Tendo que resgatar aquela questão da carreira solo, de que maneira isso impactou a sua vida pessoal e a sua vida profissional também como cantora? Você olhou e falou, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Não sabia nem onde pôr a mão. Porque a primeira vez que eu fui cantar sozinha, lançando Saudade Vem, foi em Campinas, lá. Um show, 50 mil pessoas. Eu fui falar fim de noite, eu errei a letra. Não sabia nem... Não sabia. Porque o Adriano e a rapaziada, eu vesti tanto aquela camisa de personagem, de postura. É muito diferente. Sim. É muito diferente. Então, imagem diferente, né, da cantora. Tanto que quando eu lanço coisas sozinha, eu mudo a Adriana da rapaziada, ela é loira com esse cabelo, não sei o que, não sei o que lá. Quando eu vou pra minha carreira solo, eu volto pro cabelo enrolado. E a questão do repertório também, que você tem que trazer, o repertório, né? O repertório mais sambista, o repertório... Né? Aí, de repente, eu produzi, aí a gente mistura coisas, referências. Então, assim, hoje eu sou uma grande mistura de todas as Adrianas, né? Tanto que o meu fã-clube fez uma camiseta com todas as Adrianas, todos os cabelos e tudo mais, né? Aí depois que você gravou o Saudade Vem, o disco que tem Saudade Vem, foi uma música que andou muito no país, né? Sim. No país inteiro, foi muito bem trabalhada. Devo isso ao grande João Augusto. Que era da Deck Disc, né? Que foi meu diretor artístico na Abril. Ah, legal. Quando as coisas estão escritas, né? Porque você sabe que quando eu assinei meu contrato com a Sony, em 1994, 95, o Matheus me levou para jantar na Lagoa, no Nanaco, acho que é o nome desse restaurante, chiquitíssimo. Aí o João tava lá, virou para ele e falou assim, quem é essa? Porque eu tinha um cabelo vermelho, gigante, né? Quem é essa daí? Ele falou, minha nova artista, acabei de assinar com a Sony. Aí o João falou, por que você não levou para mim? Eu falei, E aí você vê como que é a vida, né? Deu uma volta. A vida deu uma volta quando eu chego na reunião com o diretor artístico, é o João Augusto. Que bacana. E depois o João que me leva pra DEC. Ele ficou mais ou menos 1 ano, 2 anos falando comigo. Adriana, você sabe que você não vai... Porque a gente não podia mais usar o nome Adriana e a rapaziada. Tinha sido vendido, né? E aí ele me convenceu, né, de fazer, de pegar minha carreira e tal, mas eu
Eu não enxergava como ele, né? Depois que eu consegui enxergar, mas foram transições muito difíceis. Essa época acho que foi mais ou menos 2005, né? Isso, quando a gente faz esse disco. O último do Adriana e a Rapaziada foi 2003, que foi totalmente descaracterizado, assim, perdeu completamente a essência. Mais um disco mais pop, né? A gente tava até comentando aqui tiraram fora o samba, né? Tiraram o surdo, tiraram... Não era esse o caminho, né? Se eu pudesse, eu acho que isso eu tenho um arrependimento neste disco. Tá. Não pela riqueza de detalhes, porque ele tem coisas muito legais no disco, não por isso, mas de ter aberto mão mesmo. Eu acho que eu deveria ter andado na contramão, eu deveria ter, sabe? Vem me prender, entendeu? Ter sido mais rebelde eu vou ali. ser a Adriana e a Rapaziada eternamente, vocês que se danem, entendeu? Adriana Rebelde. Né? Adriana Rebelde. Eu era muito Caxias, né? Vamos fazer um trechinho de Saudade Vem, pode ser? Bora lá. O que é que você foi fazer comigo? Me fez provar o mel, depois tirou. Eu tento esquecer, mas não consigo. Penso o dia inteiro nesse amor. Na hora que eu acordo eu te desejo. Na hora do almoço eu penso em ti. À noite eu sinto falta do teu beijo. Mas quando chega a hora de dormir, saudade vem e deita do meu lado em teu lugar e diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar. Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar e diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar. Aê, Adriana Um abraço, Ribeiro. Nenel, né? E que Deus o tenha, querido Carlos Cola, que tantos sucessos E nos deu. esse reencontro aí, depois de você ter perambulado, né, por um ambiente mais pop, aí você vai lá pro Rio de Janeiro produzir esse disco, né, que é um ambiente diferente, né, você voltando pras raízes do samba, meio Sim. que resgatando algo lá de 94, né, Sim. com o Leandro Sapucaí, na Sim. época era um produtor bastante procurado, requisitado ali pelos artistas. Verdade. Foi uma mudança de chave ali. Foi. Eu já tinha ido... o Guto Graça Mello produziu o último da Adriana e a Rapaziada, mas eu já tava com umas depressões no quarto do hotel lá, entendeu? Quando eu ia pro Rio e ficava lá e tal. Aí quando eu volto pro Rio pra gravar esse disco, eu também não tô legal, assim. Eu tô bem down, assim, porque eu não me via muito, mas é um disco muito bem cuidado, né, produzido por ele, com os olhos, né, com toda a direção do João Augusto. Tem algumas coisas que eram para ter sido gravadas nesse disco que caíram e tal, mas tem grandes músicos participando desse disco, né? Tudo começa com a carta. A carta eu gravo e ela sai nos melhores sambas do ano. Com um arranjo do J. Moraes. E aí... A carta é a do Délcio? É, que o a do Exalta Délcio. gravou? Essa música maravilhosa. Aí o João vem e fala, Adriana, vamos gravar um disco. E ele começa com a carta, né? É inserido nos melhores sambas do ano. E a gente faz esse disco. E a Saudade Vem sai num disco também, assim, tipo, melhores sambas do ano, da Som Livre. E aí... estoura, coisa mas as pessoas não entendiam que essa Adriana, o público tava ainda com a Adriana da Rapaziada. Tanto que eu fazia televisão com 5 músicos me acompanhando, tal, pra parecer que era a Adriana e a Rapaziada. Que era um grupo, parecia Era um que grupo. Calma, você não tá sozinha. Poxa, muito legal. Porque todo mundo acha assim, o cara pega, abandona o grupo porque ele quer ser o cara. Não foi essa Sim, a ideia, né? sim. Não era essa, mas tive que fazer, né? Agora, de 2005 pra frente, nessa mudança que a gente acabou acompanhando, né? Muitas gravadoras entrando ali numa crise financeira muito grande, né? Sim. Porque o dinheiro das gravadoras era muito importante pro mercado fonográfico como um todo. Aí vem a pirataria, começa esse declínio, né? Das gravadoras. E a internet surgindo como um ponto de esperança para muitos artistas, mas um ponto de desconhecimento para outros também. Total. Como é que você se enxergou dentro desse cenário? Eu não tava. Caí do caminhão da mudança
Literalmente, o João, a gente tinha um contrato incrível. Eram 3 discos, 2 ao vivo. Tinha um contrato para 12 anos. Uhum. Durou só 1 ano. Aí o João, Adriana, não vai dar, não vou continuar, não vou poder, tal, não sei o quê. E eu fiquei muito mal. Bom, um resumo da ópera. Eu fui fazer faculdade de gestão ambiental, pintei o cabelo de preto. Tudo que você possa imaginar. É surreal o que aconteceu comigo. Então, deixa eu ver. Qual é o meu jejum aí? Quanto tempo? Até eu voltar pra Terra. Os meus fãs que me resgataram. Porque eu comecei a fazer... Hã? Pontuais, grava com um, grava com outro. Mas de certa forma mas foi achei que... uma maneira de se reencontrar como ser humano? Porque assim, a gente tem que entender... Eu não sabia onde estava o ser humano. Né? O público que tá em casa, o artista, ele tem uma rotina ali de show, de ensaio, às vezes de campanhas publicitárias, um monte de coisa que o artista faz. E nesse instante que você tá ali no auge, o teu eu, ele fica um pouco de lado, deixa de ser prioridade. Talvez nesse momento de transição, você enxergando ali que algumas portas se fecharam pra você na música... Será que não foi um mecanismo de defesa para você tentar se encontrar como pessoa? Seria se eu tivesse encontrado um bom marido, eu teria tido um filho, né? Não deu. Porque seria um hiato interessante nesse sentido, mas eu achei que eu ia mesmo. Eu ia morar num sítio, que eu ia ter 5 filhos, eu não fiz nada disso. Uhum. É algo que te faz falta, a maternidade? Não mais, né? Porque agora já não dá mais. Mas eu tenho um gato, né? Então eu adotei um gato na época. Mãe de pet, então. Eu sou mãe de pet. E eu pensei o seguinte, né? Se esse gato sobreviver, que nenhuma planta sobrevivia. Se o gato sobreviver, é porque eu posso ser mãe. Então eu tinha uma esperança. O gato tá vivo até hoje. Graças a Deus. Então. Não, eu acho que eu não teria um filho com uma pessoa que não fosse legal, entendeu? Ter, assim, na independência, essas coisas, não. Eu queria construir a família uma do família. Remy. Eu queria a família, entendeu? O acorde perfeito, com a 7ª aumentada, tá bom? Então, não rolou. Você acha, eu acho que é muito legal você falar sobre isso, porque hoje é um tema muito debatido na sociedade, essa questão da maternidade, e a gente vê jovens casais optando por não terem filhos, né? Sim, sim. Fazendo uma opção por se curtir mais, né? Viajar, priorizar outras questões, até a própria carreira profissional. Eu acho que o artista, ele vive sobrecarregado nesse sentido, porque a carreira artística tira muito das pessoas. Quem tá assistindo, quem tá cantando, recebendo o material já pronto, você não consegue enxergar isso. Mas a gente que acompanha os bastidores sabe, a vida do artista também não é fácil. Não ganha dinheiro, tem a exposição, tem a fama, mas tem um lado que custa muito caro, né? Custava muito caro antigamente, que não existia internet, né? Eu acho que hoje, com o advento da internet, nós nos aproximamos muito mais dos nossos fãs. Uhum. E da nossa família, a gente só fica longe se quiser, né? No sentido de presença física, mas você consegue, por vídeo, tá junto, né? Naquela época, principalmente, eu peguei o final disso. Uhum. Eu ficava numa solidão tremenda dentro de quarto de hotel, porque eu tinha que chegar, eu tinha que dormir, eu tinha que ter voz, eu tinha que fazer o cabelo, eu tinha que ficar quieto, e viaja. Eu morava na van, morava no ônibus, entendeu? Então, assim... na época, meu empresário, ele falava assim: você quer ter uma casona? Pra que ter uma casona? Você não vai lá, você vai lá pra trocar de mala. O pior que é verdade. Muitos artistas só iam pra casa pra trocar de mala. Sim. Só que nós somos meio que workaholic. Nós não somos normais. Quando não tem show, fica todo mundo assim: porra, o que eu vou fazer? Não sabe o que faz, não tem essa vida. Então tem que ter uma rotina assim de treino, de exercício, tem que ter uma rotina assim de estudo, tem que ter outras coisas para fazer, mas a gente não sabe fazer. Uhum. Entendeu? Que conselho você daria hoje pra mulher que quer entrar no samba? A mulher que fala, eu tenho o sonho de ser cantora. Hoje a gente tem uma nova geração surgindo, né? Tem a Marvila, tem a Ana Clara, são cantoras excelentes, entre tantas outras, não quero ser injusto aqui, esquecer. Não vai esquecer pessoas, da Gica. Né? A Gica que é muito contestada, né? Às vezes eu me divirto muito com a história da Gica, sabe? Porque assim... Toda essa contestação que ela sofre nas redes sociais acaba se tornando uma ponte para engajamento. Engajamento para ela mas escalar. Mas eu né? acho legal, o que eu gosto da Gica é que ela toca. Qualquer instrumento, ela tem talento. Ela pode não, as pessoas acharem que ela não vai cantar igual uma Elza Soares, mas a gente não tem que ter esse comparativo, porque esse público de hoje em dia...
Para eles, não é isso que é interessante, né? Eu acho que o carisma, a entrega, o repertório é muito mais interessante. Mas você não acha que, às vezes, a pessoa enxergando a própria limitação ali, no caso da Gica, não tô criticando a Gica, não tô falando não que é ela isso. tem limite, não. Eu acho que ela toca, canta, se posiciona muito bem. Sim. Aliás, gravou coisas muito boas, como, por exemplo, Fim de Noite. Sim, no caso, eu não digo não tô nem dizendo que ela tem ou não limitação, mas eu poderia, assim, tranquilamente... Como eu disse, não vai ser uma Elza Soares, Isso. mas ela tá cumprindo muito bem o papel. Mas eu acho que hoje existem ferramentas que podem propiciar uma evolução, né? Se você pegar o Alexandre Pires, que pra mim é um dos melhores cantores de todos do samba, no começo da carreira dele no Só Pra Contrariar, ele não cantava como ele canta hoje. Ele evoluiu, né? Então a voz dele amadureceu, ele estudou. Você pegar o Éder Miguel, que é um gigante, canta muito, canta demais. Ele fala, cara, eu não paro de estudar, eu continuo. Você acabou de conversar com a gente, falou disso, eu estudo. Sim. Então, é isso que eu acho que às vezes falta como mentalidade pro artista que tá chegando agora. É que é muito fácil criticar, né? Eu acho que as pessoas elas têm que... Vem viver, vem ser eu. Né? Vem usar o salto alto que eu uso, ver meus calos, né? Vem pegar o som que eu pego, né? A gente passa por situações muito difíceis. Então eu consigo olhar para todo mundo com um olhar humano. Acolhedor mesmo. Né? Humano mesmo. E então, assim, eu acho que ela rompeu uma barreira muito grande. Eu costumo dizer que sucesso é ingresso vendido. A mulher que mais vende ingresso no Brasil hoje, dentro do samba, se chama... Sabe quem é? Não, quem é? Não sabe quem é? Não sei. Sabe quem é? É, a mulher que vende ingresso, que é sinônimo de venda de ingresso no samba. Hã? Não. No samba, não. Ludmilla. Ah, Ludmilla. Ah, Dona Manais. sim. A Ludmilla, ela deu um tapa na cara de muita gente que fechou portas para todas as cantoras de todos os segmentos. Mas aí... Você sabe por que eu tô te falando isso? Porque todos nós temos sonhos. Quando ela criou esse projeto, ninguém quis fazer. Ela foi lá e fez. E pronto. E virou realidade. Sim. Realidade, ingresso vendido. Mas eu acho que hoje essa é a diferença. O artista ele tem mais autonomia sobre a carreira dele do que tinha lá atrás. Se a gente pegar a Ludmilla... Sim, ela tem autonomia, mas o que eu quero dizer é que as pessoas, elas falavam não, Sim. fechavam a porta Mas e aí você ela não bancou. conseguia fazer. Ela falou, não, peraí, você não quer me apoiar? Eu tenho a respeito. grana, eu vou e vou fazer. Só que assim, respeito. guardadas as proporções, tá? Não tô comparando ninguém. A Ludmilla é uma baita cantora. Por favor, ela é excelente. Mas vender ingresso não significa que você cante bem. É isso verdade. que eu quero te dizer. Eu concordo. A gente, eu atravesso, eu tenho 35 anos de carreira, e o que eu queria era cantar bem. E eu nunca cheguei lá, na minha cabeça, entendeu? Eu sempre tô buscando. Então você é muito perfeccionista. Não, eu tô sempre buscando. Mas o que eu quero te dizer é que para uma gravadora, para um mercado, para um contratante, para tudo isso que faz parte do nosso Concordo. circo, it's only business, baby. Entendeu? Quando o cara fechava a porta pra gente, quando eu lembro muito bem de eu levando assim uma super canseira num programa de televisão, entrou um cara super forte, importante no mercado, olhou pra minha cara e falou assim: "Nossa, você tá aqui ainda? Você não entendeu o que acabou pra você?" Eu ouvi isso antes de eu entrar no palco. Então, assim, quando eu te falo, cara, ela deu um tapa na cara de muita gente que falava assim, não vou tocar. Ela trouxe um projeto que ela reviveu músicas nossas. Sim. Entendeu? Tudo que veio depois. Anos 2000, ela pegou ali, Veio Sorriso depois. Belo. Quem deu? Ela foi numa roda de samba do Volpo Sereno. Os caras abriram a roda de samba. Ninguém abria a roda de samba pra ninguém cantar. Sim. Mulher Ela gravou já olhava já a medida tentei, dos né? pés à cabeça com essa roupa, com esse jeito, com não sei o quê. Então, assim, é que eu nunca sentei nessa cadeira da coitadinha, né? De falar, ai, porque eu sofri com machismo. Eu acho ridículo, eu como mulher, falar isso, entendeu? Por quê? Porque foram homens que me contrataram. Você quer um exemplo legal? Né? Então a eu não Glória posso falar Groove. isso.
Poxa, você Mas ouviu... aí vem depois da Ludmilla, Sim, entendeu? No case na do esteira. sucesso. Mas se você pegar... De um artista pop entrando na seara do pagode. Se você ouvir Mas o aí disco... Pô, o disco dela é sensacional. excelente. Qualidade. E a voz, né? Você sabe que eu fui jurada do Daniel quando eu era uma criança no Raul Gil. Poxa, que legal. Eu acho muito bacana quebrar esses paradigmas do não pode, o artista do pop não pode estar no samba, o samba não pode gravar com o sertanejo. Eu acho que isso tudo acabou segregando um pouco o movimento. E é contra isso que a gente tem que lutar. Isso é do mercado. A segregação, você pode ou não pode, você deve ou não deve, é algumas pessoas que faziam um mercado lá atrás. O público tá nem aí. As pessoas gostam de música, as pessoas querem se divertir. Então, se é homem, se é mulher, se é trans, a gente quer música, Sim. A gente quer ser feliz. E é isso que é o ingresso vendido, que é a experiência, que o axé, que o pessoal fazia as festas e tal, todo mundo ia na experiência. E é isso que as pessoas estão vivendo. E hoje a gente está vivendo um melhor momento do Pagode 90, porque nós estamos vendendo a experiência. E muita gente vivendo exatamente disso que foi construído. Quando eu ouço alguém falar, o cara vive lá dos anos 90, eu sou o primeiro a rebater esse argumento, de verdade. Porque eu sempre defendo o seguinte, peraí, não é que ele tá vivendo dos anos 90, ele construiu, ele pavimentou essa estrada para você hoje estar aqui e cantar. Porque se você pegar os artistas da nova geração, e isso eu falo sem medo nenhum, não tem ninguém que faz um sucesso como os que eram feitos nos anos 90. Não tem, né? Porque é roots, né? Sim. É sinestésico, é algo que você toca. Exato. Hoje em dia, a gente tem aí, como é que é o nome desse negócio aí da internet, que você investe lá? Impulsionamento. Tem o impulsionamento, mas tem aquele outro negócio. Que é orgânico, né? Tem o orgânico, mas tem aquele... Monetização? Hã? Monetização? Não, é isso que você faz com empresa, que você faz a empresa... Patrocinado. Mas tem um outro nome que eles falam. Não. Não, gente, é quando você bota o negócio da empresa para andar, assim, que todo mundo vê. Que todo mundo vê o seu trabalho. Entendeu? Tem gente que vende isso. Então, o que acontece? Você vai ver um artista que você não... O sertanejo, eu tenho o maior respeito pelo pessoal do sertanejo, o Roots também, porque eles fabricavam os CDs, a fita, botava lá no carro e eles rodavam de rádio em rádio, batendo na porta, fazendo divulgação. Eles foram os primeiros a fazer o trabalho da divulgação, entendeu? Tá achando aí? Tá procurando? Vê o que hoje impulsiona empresas. Tem um nome isso daí. Então, eles faziam isso. Hoje a pessoa, você nunca ouviu falar e ela tem milhões de seguidores e tal. Mas aí tem o nicho, né? Branding da marca. Branding também, mas tem um nome do que você faz. Vocês não estão achando, né? Eu acho que... Tem pessoas que vendem isso, né? No que você falou agora, Adriana, tem a questão do nicho, que antes é o que a gente sempre fala. O artista, para ele fazer sucesso nacional, para tocar no Brasil inteiro, era diferente, né? O artista, você falava, o cara tem sucesso, ele é conhecido no Brasil inteiro, a música toca no Brasil inteiro. Hoje não. Existem muitas pessoas que fazem sucesso num nicho, ganham dinheiro, mas que a gente pode não conhecer. E antes não. Pra você falar que o cara tinha sucesso, ele tinha que ser conhecido nos 4 cantos do país, né? É daí que eu venho. Daí que eu venho. Com certeza, é a sua geração. É daí que eu venho. Eu sei que eu rodei o Brasil de rádio em rádio algumas vezes. Sim. Só na divulgação, batendo de porta em porta. Pois eram outros tempos, né? Outra época. Outra época. Adriana, quero te agradecer. Não, acabou? Acabou. Para Acabou. com isso. Como assim? O menino tocou pouco. Vai tocar mais uma pra gente encerrar. Eu vou deixar você escolher. Quero te agradecer pela presença aqui. Eu que agradeço, Poxa, você, né? além de ser uma excelente cantora, é uma mulher muito inteligente, Obrigada. que serve de referência para outras mulheres, não só na música, mas eu acho que a mulher que de repente hoje tá em casa, tá pensando, poxa, o que eu vou fazer? O que eu vou traçar? Você me perguntou o que eu falaria para as cantoras que querem começar. Gente, primeira coisa, inteligência emocional, ter muita paciência, fazer meditação. Eu acho que você tem que ter... Nós somos naturalmente persistentes, né? As mulheres são persistentes, mas a gente tem que ter muita paciência, muita tolerância. Invista num bom violonista, né?
Invista em música, em buscar uma música que seja uma verdade para você, que você se sinta bem. Tenha bom humor, né? E procure trazer pessoas legais para perto de você, porque acaba sendo a sua segunda família, né? Acaba Sim. sendo a sua família, as pessoas que trabalham com você. Vive mais com essas pessoas do que com os parentes, né? Exatamente, porque eu acho que cada uma escreve a sua história. Hoje a gente vê muitas meninas talentosíssimas, multi-instrumentistas na internet. Cada vez que eu vejo no TikTok, menina tocando, pega o ukulele, pega o cavaco, pega o violão, pega o bandeira e sai tocando. Eu falo, gente, como eu queria ser assim? Até, né? Porque é uma geração diferente. Sim. Né? Mais curiosa, né? Isso. E a gente tem que entender uma coisa também que eu acho muito interessante. Foi difícil para eu entender isso. Separar a pessoa física da jurídica. Eu sempre disse isso. O que é isso? O que eu ouço em casa, o que eu gosto, o que eu consumo é uma coisa. Essa é a maior crise do músico. Que ele quer vender o que ele gosta. Mas isso não quer dizer que representa o povo. Então você tem que escolher. Você quer ser uma cantora do povo? Eu gosto de ser cantora do povo. Eu gosto do povo. Chique, mas eu gosto das coisas chiques também. Mas aonde eu me realizo é o pé no chão, entendeu? É na comunidade, é essa representatividade, é esse universo. Então você tem que entender, ter isso muito claro na sua cabeça. Que você pode ser uma grande cantora cantando coisas simples. Que toquem o coração das pessoas. Muito legal, muito legal. Ah, sim, eu preciso falar. Eu gravei. Posso contar? Quer cantar? Quer cantar? Minha novidade? Lógico. Não, vou contar minha novidade aqui, que é Como Será o Amanhã. Essa música, ela é do Jeff Santos, é uma música gospel, que eu fiz um samba dela. Tá. E tá aí disponível aí, tá na internet, vejam o clipe, nós gravamos em 2 comunidades em São Bernardo do Campo, que é o Jardim Limpão e a Vila São José, ou Vila São Pedro, Vila São Pedro. Foi muito legal. E eu vivo um dia de uma menina da comunidade. Que bacana. Que ela acorda às 4 horas da manhã, tem o sonho de ser cantora, ela é cabeleireira, ela vai trabalhar, entendeu? É tipo um filme, virou um filme. É um filme que foi feito pelo CAV, que é a Escola de Cinema de São Bernardo do Campo. Nós vamos colocar o link aqui para as pessoas poderem acessar. Assistam, entendeu? Deixa lá um like, deixa um comentário para mim, quero saber o que vocês acharam. Mas essa música, ela é um estouro já na cena gospel. Se transformou em samba. Ela já estava fazendo sucesso no pagode gospel, né? Mas eu vou cantar para vocês Fim de Noite, que eu acho que Fim de Noite representa a nossa história toda, né? A Adriana de antes, a Adriana de durante e a Adriana de depois, né? Então vamos ouvir. Dizer também, enquanto ele tá ali montando o violão, dizer que tô fazendo um show muito legal com o Negritude Júnior. Em abril estaremos no Sesc Belenzinho. Quero aproveitar a audiência aqui da Tropical para convidar todo mundo. Que legal. Dia 10 e 11. Adriana Ribeiro e Negritude Júnior em um pagode, em um sonho, como que é? Um conto de fadas, pagode 90. Adriana Ribeiro e Negritude Júnior. Mas vamos cantar Fim de Noite, para você que tá aí conectado com a gente. Então vamos encerrar o nosso podcast aqui do Samba Show com a Adriana Ribeiro cantando Fim de Noite para vocês. Você nunca vai me ver sofrer. Não consegue me fazer chorar. Não vai. E se eu disse pra te convencer que eu nem ligava em te perder, que eu queria tudo terminar? Na primeira noite eu nem liguei. Deu até vontade de dançar demais. Eu conheci pessoas que eu gostei. Só no fim da festa eu me lembrei que você não vinha me buscar. No fim da noite que eu não quis você, que eu tinha todo o tempo pra viver, que o meu coração foi despertar. A solidão, eu descobri que nada sei de mim. Eu digo não, mas eu te amo
pensamento buscando você, tudo pra me arrepender de te deixar. No fim da noite não sei o que fazer, sou de momento sem nada depois, e um sentimento me faz entender que o amor da noite é o fruto de nós dois. Obrigado, Adriana. Obrigada, Um beijo pra você. Amir, valeu. Valeu.